Igreja Cristã Maranata, ela iniciou de um grupo de irmãos que saíram do evangelho tradicional e eram congregados na Igreja Cristã Maranata de Vitória, do Espírito Santo. No ano de 1968, a igreja, com esse grupo de irmãos, começou a sua trajetória. E desse grupo, rapidamente Deus fez prosperar, porque havia na intenção do coração desses pastores, irmãos, famílias, familiares de irmãos, o desejo de realizar a obra do Senhor. E assim nasceu a obra no coração do Brasil, depois dessa segunda metade do século XX, em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, a região do Espírito Santo. Logo prosperou bastante e cresceu porque o Espírito de Deus estava sobre esse povo, E assim prosperou e chegou a todos os rincões do Brasil. Faltava, no final da década de 80 do século passado, o Piauí era a última fronteira, era o último estado. No ano de 1988, mudou-se para Teresina um jovem rapaz formado em letras, o seu nome Francisco Alencar. Eu cheguei a Teresina no dia 14 de julho de 1987. Eu morava em Brasília, eu me converti em Brasília e, acometido por uma enfermidade, o pastor Hugo Guires Bernardes, que já partiu para o Senhor, me aconselhou a voltar para o Piauí, voltar para Teresina, para junto dos meus familiares. Quando cheguei a Teresina, não havia Igreja Cristã Maranata e, no dia 6 de setembro de 1987, eu realizei o primeiro culto aqui em Teresina, no Conjunto Dom José Freire Falcão, bloco 3097, apartamento 301, no bairro Macaúba, próximo ao Albertão. A este primeiro culto compareceram cerca de 4 vizinhos. Orientado pelo pastor Dodge, por meio de cartas, nas quais ele me orientava como eu deveria proceder nos cultos. Eu levei uma palavra para os vizinhos e ali a semente foi plantada nos corações daqueles vizinhos. Nós tivemos uma boa acolhida por parte dos vizinhos. Os vizinhos ficaram maravilhados com a doutrina da obra, ficaram maravilhados com a palavra de Deus. Então, a reação dos vizinhos foi muito positiva. Nós tivemos uma acolhida muito boa por parte dos vizinhos. No dia 13 de setembro de 1987, realizamos o segundo culto no apartamento. A este culto compareceram mais vizinhos do que no culto do dia 6 de setembro. E novamente levamos uma palavra e os vizinhos ficaram maravilhados e a reação foi muito positiva por parte dos vizinhos, a acolhida foi muito boa. Logo em seguida, nós recebemos o auxílio dos irmãos de São Luís. E assim chegaram para assistir à igreja em Teresina no final de 1988 e já no ano de 1989, no início do ano, pastores como o pastor Edilson, que hoje integra o Conselho Presbiteral dessa obra lá em Vila Velha. Edilson, que hoje reside em Brasília. Veio para cá também assistir o pastor Jaime, que na época trabalhava na Companhia Vale do Rio Doce e tinha tempo nos finais de semana para consagrar a obra do Espírito Santo de Deus. Então, de cultos domésticos, nos lares de alguns, a obra prosperou. Certa vez, evangelizando no bairro Redenção, eu e o pastor Jaime da Rocha Filho,
o Senhor revelou ao pastor Jaime para realizar um culto no bairro Redenção. O Senhor revelou que o culto seria na casa de uma senhora chamada Regina. E o culto foi marcado para o dia 4 de dezembro de 1988. Este foi o primeiro culto oficial, ou seja, com a presença de pastor. Então, os irmãos que vieram de São Luís para dar assistência visitaram um casal, visitaram uma família no bairro de Seu Arco Verde. E lá eles convidaram o casal, convidaram a família, o irmão Antônio Abreu, a irmã Elmira Abreu, que já partiu para o Senhor, e os filhos Márcio e Mônica. Esta família compareceu ao culto que foi realizado no dia 4 de dezembro de 1988. Este foi o marco da obra na Igreja Cristã Maranata no Piauí, 4 de dezembro de 1988. Foi neste culto que a família do irmão Antônio, toda a família do irmão Antônio se converteu, o irmão Antônio Abreu se converteu. E eu me lembro que o texto que foi pregado no culto, dia 4 de dezembro, foi baseado no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 28 e 29. O Senhor Jesus diz assim a palavra de Deus. Disseram, pois, eles: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então o pastor Jaime da Rocha Filho levou esta mensagem no primeiro culto oficial aqui em Teresina, e neste culto, como eu falei, se converteu toda a família do irmão Antônio Abreu. Após a conversão da família do irmão Antônio Abreu, o irmão Antônio Abreu ofereceu a garagem da sua casa na avenida principal do bairro de Seu para a realização de cultos. A igreja iniciou-se, né, ali no Disseu. Eu particularmente não queria saber, né, de ir à igreja de crente, né, mas os irmãos lá de São Luís, eles iam sempre aqui, né, nos dar assistência. E terminou que houve um culto na nossa casa. Naquele dia eu senti, o Senhor falou comigo, através de um louvor, uma luz brilhou em meu caminho. A partir daí, nunca mais eu esqueci dessa luz que brilhou. E não foi fácil, né, ficou no Disseu por um ano. Depois nós fomos para lá, para a igreja ali na Benjamin Constante. E a obra continuou, só que com muita dificuldade, não tinha quase ninguém, foi muitas evangelizações, muitos convites. Uma pequena garagem na avenida principal do Disseu. Era tudo o que Deus queria para operar o início de uma grande obra em solo piauiense. Esses irmãos foram se multiplicando. No início, como nós sempre brincamos, o primeiro batismo, todos cabiam numa Kombi, porque ainda eram poucos aqueles que assistiam um culto e que se rendiam aos pés do Senhor, que se realmente entregavam a Deus, que entregavam seus corações, que se consagravam. Esse grupo foi batizado aqui num balneário a caminho de Caxias, e assim começou. Este grupo começou a procurar imóveis no centro de Teresina e foram levados pelo Espírito Santo à rua Benjamin Constant, 2083, onde hoje está a Igreja Central de Teresina. Naquele tempo, os irmãos conseguiram alugar uma casinha branca que tinha a arquitetura dela na transversal do imóvel, de lado, com uma pequena porta, uma escadaria. E ali naquele local, que outrora funcionara, escritório de representações, escritórios comerciais, naquele momento estava servindo para ser o tabernáculo de Deus em terra do Piauí. Era o ano de 1990. É desse tempo o trabalho notável que o Espírito Santo fez pela vida do pastor que hoje está aposentado, residindo em Belém, que é o pastor
Trindade, né? É o pastor Luiz Paulo Trindade, lembrei do nome dele agora. Homem que era gerente da maior agência do Bradesco, na cidade de São Luís, na Rua Grande. E assoberbado de papéis, de materiais. Quando chegava às 6 da tarde de sexta-feira, ele largava tudo aquilo. Colocava a família inteira, sua esposa, 2 filhinhas pequenas, colocava dentro de um automóvel, me lembro na época, uma Volkswagen Paraty, e vinha com a família dele já para dormir meia-noite, 1h, 2 da manhã em Teresina, para estar na madrugada do sábado da Igreja Central. Meus irmãos, são feitos notáveis. Quem conhece a dificuldade da estrada entre São Luís e Teresina, que sabe dos buracos, que sabe dos trânsitos de carreta, que sabe do perigo que há nas estradas, aquele homem, pelo ideal de vida, ele colocava toda a família dele e vinha assistir, mesmo depois de um dia todo de trabalho. Imaginem vocês, numa instituição financeira. Mas esse homem então se dedicou e começou a nos levar ao entendimento que nós tínhamos que ir além. Não podíamos continuar num aluguel. E naquele período, o pastor, ele nos mostrou que nós precisávamos. Luiz Paulo dizia, não podemos nos conformar, vamos atrás de um local maior. Esse local não cabe mais à igreja. E começamos então a varrer toda a região central de Teresina em busca de comprar um imóvel para a igreja. Foi exaustivo o trabalho, nada conseguimos. A direção de Deus não era outro imóvel, era o próprio lugar onde nós já estávamos. Então fomos atrás de saber se o dono queria vender, não havia desejo de vender, mas de tanto insistirmos, terminou dando certo e assim compramos a casinha branca na rua Benjamin Constant, perto do Denox. Esse local então foi demolido no dia memorável de 1º de maio de 1994, quando irmãos que eram afeitos somente a canetas, a papéis, a livros científicos, trocaram tudo isso por picaretas, marretas, carro de mão, luvas, capacetes, e o nome do Senhor foi glorificado numa derrubada de uma casa, em um só dia. Poucos irmãos se assanharam ao teto, foram telha por telha, madeira, tijolos, tudo foi ao chão. E quando o pastor retornou de São Luís para ver o que nós tínhamos feito, havia uma orientação de lá, dizendo que tentem aproveitar uma parte da casa e é só reformar. Quando o pastor chegou na porta, não havia mais nada a não ser somente os entulhos de poeira. Ele teve uma espécie assim de um momento de tristeza, porque ele queria fazer outra coisa. Esse templo foi consagrado em 23 de outubro do ano de 94. E no ano passado, no ano de 2014, completou 20 anos de edificado. 20 anos importantes para nós, porque a partir daquele lugar toda a obra foi irradiada. Muitas vidas estiveram naquele lugar. Alguns já partiram, outros ainda estão vivos, mas escolheram outro caminho. A vida nos dá direito de escolher. Como obreiro, eu vi a primeira, vamos dizer assim, a primeira abertura, né, de um trabalho, que foi em Timon. Nós começamos ali, próximo à rua Avenida Jaime Rios, num ponto alugado, e dali, da Jaime Rios, nós partimos para onde hoje mais ou menos está funcionando a igreja do bairro Espírito. Então essa foi o primeiro passo, assim. Posteriormente o pastor que conduzia na época, ele era de Fortaleza, veio e consultou a abertura do trabalho na casa do pastor dos Anjos, que era obreiro comigo.
E aí esse trabalho na casa do pastor dos Anjos, ele prosperou muito rapidamente. Por questão de 6, 7, 8 meses já estava num ponto alugado. E da casa do pastor dos Anjos, aí daí começou-se o trabalho no Porto Alegre. Lá que hoje já gerou, de lá já temos a igreja da Vila Irmã Dulce, gerada da igreja de Porto Alegre. Dali da igreja de Porto Alegre, nós partimos para a igreja da Morada do Sol. A igreja da Morada do Sol. Conjuntamente com a igreja da Morada do Sol, nós começamos o trabalho em Caxias. E aí, a igreja da Morada do Sol, que funcionava na casa do pastor daqui, na época, nós dávamos assistência em Caxias. E hoje já tem uma igreja em Caxias bem estruturada, com 2 diáconos, muitos obreiros, senhoras. Da igreja, daí da Morada do Sol, nós partimos já para o templo. Foi comprado o terreno, onde hoje funciona ali na rua Odílio Falcão, né, com a rua José Alto de Abreu, um templo construído. Dessa construção desse templo, a compra desse terreno, o pastor aproveitou a oportunidade em que o banco estava leiloando um terreno ali próximo à Polícia Rodoviária Federal, na saída como quem vai para Alto Zé de Freitas, e o pastor mandou um comunicado para a Vitória falando acerca desse terreno. O presbitério autorizou comprar. Então o Manaim nos deu também um alargamento, né? Uma expansão, porque a doutrina ela ficou mais consolidada. No Manaim nós tínhamos seminário de irmãos que vinham de Vitória, e posteriormente instalamos a videoconferência, que era uma transmissão, né, via internet, e começamos os trabalhos do interior. Daí nós, em seguida, partimos para o trabalho de união, onde hoje temos uma igreja, né, e também partimos para o trabalho em Piripiri. Piripiri também com uma igreja na época, um trabalhozinho, e o trabalho de Parnaíba. Esses trabalhos o Senhor me usou para começar Parnaíba, deu uma ajuda boa ali em Piripiri. Em Piripiri hoje tem 3 igrejas, 2 na cidade e uma no povoado de Cipó, no município de Lagoa de São Francisco. Parnaíba são 2 igrejas, não seria só em Parnaíba, mas a cidade de Parnaíba tem a igreja no bairro Piauí e tem a igreja na cidade de Bom Princípio, a 65 quilômetros de Parnaíba, num povoado também. Uma igreja com muita gente, tem antena de satélite, tem tudo lá. E o trabalho do Cocal e o trabalho da Nova Parnaíba, que já estamos preparando para pedir código, e o trabalho de Araiós. Tudo isso gerado da igreja de Parnaíba, que começou exatamente nós dando assistência ali de 15 em 15 dias, foi encurtando para uma semana, depois o irmão se propôs a ir morar lá, e a igreja ela realmente deu uma avançada, avançou bastante naquela região. Aqui para o norte nós temos União e nós recebemos um ponto, na lembrança ali depois de Miguel Alves, a 22 quilômetros. Então Piripiri e Parnaíba avançaram, nós partimos também para Picos, tem um trabalho em Picos, não é? E hoje nós já estamos, não é, em Barras, o trabalho de Barras, e o trabalho, um ponto de pregação, diria assim, depois de União, num povoado, depois de Novo Nilo, um povoado próximo à margem do rio, lá nós estamos fazendo os cultos quinzenais. Aqui em Teresina, ela deu uma expansão para o norte, nós temos Pedra Mole, Codipe, temos Mafrense, na Zona Norte, temos a Igreja Central, que é a mãe praticamente de todas essas igrejas. No sul, expandindo Porto Alegre e Irmã Dulce. Também de lá da Central foi gerado Lorival Parente, né? E estamos já procurando um ponto para nós abrirmos o bairro São Pedro. Então, a estrutura de Teresina, ela deu uma guinada nesses 2 últimos anos. Também estamos abrindo o Giovanni Prado, aliás, estamos abrindo, não, já foi aberto, está funcionando ali, né, no conjunto Giovanni Prado, ali próximo ao Planalto Uruguai. Então a igreja ela deu, não é, ela expandiu bastante da época que nós chegamos até hoje, não é? São 20 anos e o Senhor abençoou grandemente a expansão desses pontos e temos possibilidades, já estamos em contato com pessoas de Água Branca,
estamos em contato com pessoas da Lagoa, da cidade de Lagoa, que estão querendo cultos, e nós estamos preparando, né? Porque em tudo tem que haver uma reestruturação, um preparo, né? Formação de obreiros, de senhoras, instrumentistas, professores. Então a igreja, ela tem esse desenho, não é? Ela tem esse desenho. Nós no Maranhão temos, não é? Gerado daqui de Teresina, nós temos Coelho Neto, não é? Com a igreja gerada da Igreja Central, e temos Duque Bacelar, também depois de Coelho Neto a 20 quilômetros. Temos Caxias, já falamos de Caxias, e temos em Timon, 3 pontos. A igreja do bairro São Benedito, nós temos a igreja do bairro Mangueira, a igreja do bairro Vila Osmar e um trabalho na Lagoa do Barro, a 15 quilômetros de Timon. Do trabalho que nasceu na igreja, na casa do Pastor dos Anjos, gerou a igreja do Renascença, gerou a igreja do Disseu 1, gerou a igreja do bairro Disseu Arco Verde 2 e gerou a igreja do bairro Alta Ressurreição. Então, aí ao todo 10 pontos no interior, com 17 são 27, são 37 pontos, né? 27 pontos, aliás. Pastores ao todo são 11, 4 ungidos, cerca de 48 diáconos, cerca de 62 obreiros. Então esses trabalhos, todos eles estão sendo feitos, né? E podemos dizer assim, né? O Senhor abençoou, né? Porque houve aí dentre nós homens valentes que se dispuseram, né? A trabalhar para o Senhor, voluntariamente. Nós somos ministério, mas nós não recebemos remuneração material, nós fomos chamados para um trabalho, mas um trabalho voluntário, para ofertar somente ao Senhor. E não foi fácil, né? Ficou no Disseu por um ano. Depois nós fomos para lá, para a igreja ali na Benjamin Constante, e a obra continuou, só que com muita dificuldade, não tinha quase ninguém, foi muitas evangelizações, muitos convites, e as pessoas negando, né? E a nossa família foi a primeira, né? Minha irmã com minha sobrinha, e nós continuamos. Então a obra hoje, a gente vendo, né, o que aconteceu, de tantos anos que passaram, hoje nós estamos vivendo as maiores bênçãos, né? A igreja cresceu, estamos vendo quanto tem tantas igrejas, tudo cheio, glória a Jesus, né? A dificuldade sempre foram essa, de encontrar assim, pessoas que quisessem entender o projeto do Senhor. Mas nós sempre tivemos essa certeza que Deus ia ser conosco, e buscamos em todos. Sempre evangelizamos, nossa família, nossos amigos, e depois de um ano em diante aumentou, né, o número de eleitos, e assim a igreja foi crescendo. E o Senhor continuou nos abençoando. E hoje nós estamos vivendo, colhendo os frutos, né? Porque nós temos várias igrejas e temos visto que o Senhor tem operado em cada bairro onde tem um projeto do Senhor. Deus está ali presente, trabalhando em nosso favor. Hoje eu me alegro, sinto muito feliz de ver como é bom de esperar no Senhor, né? Porque houve muita luta, e eu mesma fui uma pessoa que eu sofri muito nesse sentido, porque eu queria tanto que a obra do Senhor crescesse, que as pessoas entendessem, eu buscava assim, né? E o Senhor sempre prometendo, mas não acontecia. E depois que eu vejo agora acontecendo, eu sei quanto é bom de esperar no Senhor, como é bom a gente estar ali buscando para que Deus possa operar. Eu cheguei em maio de 1992 com a minha família na Igreja Cristã Maranata. Era um momento difícil, eu como engenheiro estava passando por muitas tribulações, muitas dificuldades, e queria poder ter uma oportunidade de reordenar a minha vida. Meus queridos, o Evangelho é uma reordenação da vida. Mas o Evangelho, para nós, dessa obra, é forma de vida, é o respirar, é o cheiro que nós temos todos os dias do jardim do céu. E assim, eu entendi logo, quando pisei naquele lugar. A princípio, criados por católicos, tinha pavor de crentes. Achavam
que a doutrina de vida era muito pesada, muito cerceada de proibições. Mas quando cheguei naquele lugar, eu comecei a ouvir louvores. Louvores como, há um doce Espírito aqui. E aí diziam, que eu sei, nós temos certeza que é o Espírito de Deus. Naquele momento eu tive a certeza, não estou vivendo nada que seja secular, não estou vivendo nada que seja do homem, eu estou tendo a oportunidade, com este grupo, movidos pelo Espírito Santo, de transcender. Senti, o Senhor falou comigo, através de um louvor, uma luz brilhou em meu caminho. A partir daí, nunca mais eu esqueci dessa luz que brilhou. Eu não tinha expectativa assim de futuramente ter muitas, não. Eu sempre esperei no Senhor a cada dia, né? Que todo dia acontecesse aquilo que Deus tinha preparado. E Deus não tem deixado faltar. Todo dia nós temos experiência nova com o Senhor, vidas na presença do Senhor, vidas novas. E tem acontecido, e a obra tem crescido assim. Não tem acontecido nessa expectativa de muitos, não. Muito bom servir o Senhor, porque Deus tem cuidado de nós. Sim, quando nós fomos para o Manaim, primeira vez que nós fomos ao Manaim de Recife. Lá em Recife também o Manaim lá era bem simples. A gente, né, no tempo que a gente levava aí num prato lá, tudo, essas coisas para comer. E lá, quando a gente chegou lá, a gente viu o quanto Deus tinha operado na vida das pessoas, quantas experiências o Senhor estava dando ali a todos. Então nós cremos que a partir dali o Senhor ia operar também aqui no nosso estado, não era só lá. E isso nos deu, assim, desejo de continuar buscando o Senhor para que a obra crescesse. E tenho 2 sobrinhos, que hoje um é pastor, o Márcio, né? O Márcio é pastor lá em Fortaleza, e a Mônica continua também na presença do Senhor desde o início. Nós começamos desde o início e nós estamos nessa caminhada, graças a Deus. E os irmãos, a gente nunca deve desistir, porque se o Senhor nos chamou, abriu um trabalho, para esse trabalho é para ele prosperar. Não é, o Senhor não vai nos deixar para trás e o Senhor não vai nos envergonhar diante do homem. Nós vamos ser exaltados. Só precisamos nós ter desejo de estar ali com o Senhor, buscar o Senhor e orar. A oração, ela transforma os corações. O nome da igreja, Maranata, significa um apelo. Para o mundo, nós falamos, Jesus vem, para avisar os homens da proximidade da volta do Senhor. Dentro da congregação, na intimidade, Maranata para nós é um apelo. Ora vem Jesus. Não tarda, Senhor, em vir remir o meu coração, vir remir o meu trabalho. Esplendor. O azul do céu também me faz sonhar com nova terra e novo céu, onde os justos viverão em plena paz e para